Você já ouviu a história de como uma menina arrancada da África se transformou numa das entidades mais respeitadas das religiões afro-brasileiras? Laroye a todos! E hoje eu vou te contar como vovó Cambinda passou da dor do cativeiro à glória espiritual. Pontos curtos. Nos confins da África Central do século XVIII, entre os densos vales cobertos por brumas da região que hoje chamamos de Angola, nasceu uma menina marcada por um destino singular. O vento soprava entre as copas das árvores, carregando consigo o sussurro dos ancestrais, enquanto os tambores batiam não apenas para celebrar a vida, mas como resistência espiritual contra as ameaças do mundo exterior. Era um tempo de incertezas, mas também de profunda conexão com os mistérios da terra e do invisível. Aquela criança veio ao mundo envolta em sinais. Uma coruja pousou sobre o teto de palha na noite de seu nascimento, e os mais velhos sussurraram que os espíritos a aguardavam com esperança. Seu nome verdadeiro, pronunciado com reverência apenas dentro do círculo familiar, perdeu-se nas areias do tempo e nos grilhões da história. Mas o mundo a conheceria por outro, que atravessaria os séculos com respeito e devoção: Vovó Cambinda. Filha de uma linhagem ancestral de curandeiros, rezadeiras e líderes espirituais, Cambinda foi criada em um ambiente onde o saber não era escrito em papel, mas transmitido pela força da palavra, do gesto e do silêncio sagrado. Desde os primeiros passos, vivia entre caldeirões fumegantes de raízes raras, defumações aromáticas e histórias contadas à luz do fogo. Sua avó, uma mulher de olhos profundos como a noite, foi sua principal mestra. Com paciência e firmeza, ensinava-lhe a linguagem oculta das ervas, os segredos da floresta viva, os cantos que desatavam as dores do corpo e os rituais que curavam as feridas da alma. Cambinda escutava mais do que falava, e escutava não apenas as pessoas, mas os ventos, os rios, os espíritos. Aos 9 anos, já era chamada por muitos como a menina que ouve os espíritos, um título que carregava com humildade, mas também com a seriedade de quem entende o peso de um dom. Seu destino, no entanto, não seguiria os trilhos da calmaria. O mundo em breve a arrancaria de suas raízes e a lançaria em um oceano de dor, onde sua luz teria de brilhar com ainda mais força. Em 1750, os ventos da tragédia sopraram sobre sua aldeia. Uma expedição portuguesa, movida pela ganância do tráfico humano e pela sede de poder, irrompeu pelos arredores com brutalidade. Homens armados invadiram a floresta como sombras famintas, destruindo casas, capturando corpos e silenciando histórias. Cambinda, ainda menina, tentou se esconder sob as raízes de uma árvore sagrada, mas foi descoberta. Os gritos de sua avó ecoaram por toda a mata antes de cessarem abruptamente. Cambinda foi arrancada dos braços da terra que a viu nascer, separada à força de sua família, de sua aldeia, de tudo o que conhecia. Acorrentada junto a dezenas de outros, foi levada ao litoral e jogada num navio negreiro, onde o ar era fétido, o espaço inexistente, e a esperança morria a cada dia que passava. A viagem até o Brasil foi um verdadeiro inferno flutuante. Corpos sem vida eram lançados ao mar como peso morto, e o lamento dos que sobreviviam era abafado pelas ondas e pelo açoite. Ela, mesmo frágil, sobreviveu, mas não sem marcas. As cicatrizes que carregava não eram apenas físicas. Eram sulcos profundos na alma, esculpidos pela dor da perda, da separação, do exílio forçado. Cada noite no porão do navio era uma batalha entre o desespero e a memória, entre o esquecimento e a resistência. Cambinda lutava para manter vivos os rostos de sua família, os cânticos de sua aldeia, as histórias que sua avó lhe contava à beira do fogo. Era uma menina, sim, mas havia nela a força ancestral de um povo inteiro. E essa força não seria apagada nem pelo oceano, nem pelas correntes. Ao chegar ao Brasil, foi comprada por um fazendeiro da região de Minas Gerais, um homem de posses, dono de uma das maiores plantações de café do interior. Para ele, Cambinda não passava de mais uma peça na engrenagem cruel da escravidão. Tinha apenas 12 anos quando foi levada à senzala, onde o chão era de terra batida e o futuro, incerto como o céu sem estrelas. Aos olhos dos senhores, ela era apenas uma criança escravizada, mais um número entre tantos. Mas dentro de si, um fogo ancestral continuava a arder. A cada madrugada, em silêncio,
Ela se lembrava dos cantos sagrados, dos toques dos tambores que ecoavam na mata, das receitas feitas com cascas, folhas e raízes. E, sobretudo, dos espíritos que ainda sussurravam ao seu ouvido, como se a floresta de sua terra natal nunca tivesse se apagado dentro dela. Mesmo sob o peso das correntes e do trabalho forçado, Cambinda cultivava seu saber em segredo. Havia algo em seu olhar que desafiava a lógica do cativeiro, uma centelha de memória viva que os feitores não podiam entender. Ela sabia que aquele saber que carregava era sua arma mais poderosa e que, mesmo em terra estrangeira, os ancestrais não a haviam abandonado. Eles estavam ali, à sua volta, esperando o momento certo para agir através dela. À noite, quando os feitores dormiam e os grilhões silenciavam sob a névoa fria das madrugadas, Cambinda se transformava em algo além da dor. A menina frágil do dia tornava-se uma curandeira silenciosa, uma ponte entre mundos. Com passos leves e olhos sempre atentos, ela percorria a senzala em silêncio, carregando nas dobras rasgadas de sua saia pequenas folhas secas, raízes e pedaços de casca que havia colhido em momentos rápidos, escondidos entre o trabalho e a vigilância. Em latas velhas e cabaças improvisadas, preparava infusões que aliviavam febres, limpava feridas com ungüentos feitos à base de sabedoria ancestral e entoava rezas baixas, quase sussurradas, que pareciam mexer com o ar ao redor, trazendo calma aos corações sofridos. O sofrimento era como uma névoa densa que cobria tudo, corpos curvados, espíritos quebrados, olhos sem brilho, mas quando Cambinda se aproximava, um fio invisível de esperança parecia costurar de volta a fé nos olhos de muitos. Foi entre essas madrugadas silenciosas que ela começou a ser chamada, com carinho e reverência, de Mãe Cambinda. O título não vinha da idade, pois ela ainda era muito jovem, mas da força imensa que emanava de sua presença. Mesmo curvada pelo cansaço, mesmo com os pés feridos pelo chão de barro duro, havia nela uma dignidade que resistia a tudo. Para os outros escravizados, ela era mais do que uma companheira. Era um elo com algo maior, uma lembrança viva de quem eles eram antes das correntes. Muitos diziam que ela era guiada pelos ancestrais, que sua alma já havia vivido muitas vidas. Havia respeito em cada olhar que a seguia, e os murmúrios sobre seus dons ecoavam pelas paredes da senzala como preces ocultas. No entanto, Cambinda sabia que todo cuidado era pouco. A qualquer sinal de feitiçaria ou rebeldia, o castigo poderia ser brutal. Precisava esconder seus gestos, suas palavras, seu conhecimento. O menor erro custaria não só sua vida, mas a dos que dependiam dela. E foi por isso que, certa noite, ao perceber um par de olhos observando-a na escuridão, seu coração disparou. Por um instante, pensou que fosse o fim. Mas aqueles olhos não eram de um feitor. Eram olhos jovens, cheios de curiosidade. E algo mais. Algo que mudaria sua vida para sempre. João era um jovem escravizado recém-chegado da Bahia, de corpo robusto e alma silenciosa. Seus olhos carregavam um passado que ninguém conhecia, e sua boca falava pouco, mas quando falava, suas palavras tinham o peso de quem aprendeu a ouvir mais do que dizer. Trazido para a fazenda poucas semanas antes, andava sempre com a cabeça baixa, mas seus olhos estavam sempre atentos, especialmente à noite. Foi numa dessas madrugadas silenciosas que ele viu, pela primeira vez, a figura magra de Cambinda ajoelhada ao lado de um companheiro com febre alta. Ela entoava palavras quase sem som. Suas mãos faziam gestos suaves e o aroma das ervas aquecidas pairava no ar. João observou por alguns minutos sem ser notado, como se estivesse diante de algo sagrado. Quando finalmente se aproximou, não havia acusação em sua postura. Ajoelhou-se ao lado dela, baixando a cabeça com respeito. Minha mãe dizia que a cura vem dos que ouvem a terra. E você ouve. Sussurrou com uma voz rouca, marcada pelo sal das dores que também carregava. Cambinda olhou fundo em seus olhos e, naquele instante, reconheceu algo raro, um aliado. Não só alguém que via, mas alguém que compreendia. A partir daquela noite, João passou a ajudá-la em silêncio. Ele buscava raízes escondidas sob as folhas, vigiava enquanto ela cuidava dos enfermos e, às vezes, até levava água limpa, sem que ninguém percebesse. Cambinda, pela primeira vez em anos, sentia que não estava sozinha. O laço que se formou entre os dois foi crescendo, costurado pelas dores compartilhadas,
pela esperança murmurada entre cochichos e pela fé num amanhã que ainda não existia. Mas o que havia entre eles ultrapassava a ternura. Era cumplicidade. Um reconhecimento de almas que sabiam o que era resistir em silêncio. João também carregava saberes antigos. Era filho de uma mulher de axé, de uma casa onde os orixás ainda sussurravam mesmo sob o peso das correntes. Ele sabia interpretar os sinais do vento, lia o céu como um livro aberto e conhecia os caminhos da mata como se tivesse nascido nela. Enquanto Cambinda era o espírito, João era a estratégia. Foi numa dessas noites de conversa abafada, entre o choro contido e a fumaça das ervas, que a ideia nasceu: fugir. Não apenas por eles dois, mas por todos. Pelos que já tinham perdido tudo, pelos que ainda acreditavam, pelos que não sabiam que era possível. João falava dos caminhos escondidos entre os morros, das cavernas ocultas pelas árvores altas, das trilhas que só os antigos conheciam. Cambinda pensava nos que estavam fracos, nos que precisariam de cuidados durante a travessia, nos cantos que trariam força e proteção. Juntos, começaram a desenhar algo maior do que a liberdade individual. Um levante silencioso, uma fuga com alma, uma travessia de fé. Na calada da noite, sob o véu escuro de um céu sem lua, João e Cambinda colocaram em prática o plano que levara meses de sussurros, mapas riscados na terra e sinais combinados com os olhos. Lideraram um grupo de 12 escravizados, homens, mulheres e até uma criança, todos marcados pela dor, mas movidos por uma esperança que queimava como brasa no peito. A fuga foi desesperada, um salto cego rumo ao desconhecido. Os latidos dos cães de caça cortavam o silêncio da mata como navalhas. Patrulhas armadas circulavam por trilhas já conhecidas, e armadilhas de ferro se escondiam sob folhas e galhos. Cada passo era uma dança entre a vida e a morte. Por vezes, mal conseguiam respirar. Por outras, paravam por horas, esperando os sons de botas e chicotes se afastarem. Foi numa dessas noites tensas que Silvério, um dos mais velhos do grupo, caiu numa armadilha de ferro escondida sob a lama. O estalo do metal foi como um trovão. O homem gritou, e a dor quase o fez perder os sentidos. O grupo se apavorou. Qualquer som poderia ser fatal, mas Cambinda não hesitou. Com os olhos firmes, rasgou pedaços da própria roupa para conter o sangramento, aplicou folhas amassadas que trazia escondidas no busto e murmurou rezas antigas, convocando forças invisíveis para que o mal não se espalhasse. Durante 3 dias e 3 noites, enquanto se escondiam numa gruta estreita, ela cuidou de Silvério. Preparava infusões amargas, limpava a ferida com fumaça de ervas e mantinha a febre sob controle com barro e folhas frescas. Milagrosamente, o ferimento não infeccionou. A perna foi salva, um feito que muitos acreditaram ser obra de um espírito ancestral que a acompanhava. A partir dali, mesmo os mais céticos passaram a chamá-la de feiticeira dos caminhos. Mas o destino não dá trégua aos que ousam buscar liberdade. Em uma das noites mais frias, quando o orvalho pesava sobre os ombros como pedras de gelo, o grupo foi cercado. Rastos haviam sido deixados. O chão molhado havia denunciado a presença deles. A única chance era um milagre, e ele veio, das mãos de Cambinda. Rápida, como se guiada por algo além da razão, preparou uma armadilha de ilusão. Com pequenos espelhos escondidos entre folhas e fios de cipó, armou uma falsa clareira. Acendeu ali pequenas chamas usando gordura e cascas secas, posicionando as luzes para que se refletissem como fogueiras à distância. Quando os perseguidores chegaram, viram as luzes e seguiram em direção contrária ao grupo. A confusão foi tanta que tropeçaram entre si, gritaram ordens desconexas e seguiram o caminho errado. O grupo escapou por minutos. Aquela noite selou para sempre o papel de Cambinda como guia, como guardiã, não apenas dos corpos, mas das almas. Após semanas exaustivas de caminhada por matas fechadas, trilhas escondidas e noites sem lua, o grupo liderado por Cambinda finalmente encontrou abrigo nas montanhas que cercavam a região de Ouro Preto. Ali, entre rochas e neblinas eternas, havia um pequeno quilombo escondido entre as dobras da paisagem. Os quilombolas os acolheram com braços abertos e olhos desconfiados, mas bastou a primeira noite para que reconhecessem em Cambinda uma força diferente.
Seu olhar firme e sereno, sua maneira de falar com as plantas e com os feridos, sua disposição em dividir sem nada esperar em troca, tudo nela lembrava as antigas lideranças espirituais que haviam guiado seus ancestrais. A partir dali, algo maior do que todos eles começou a nascer. Cambinda não queria apenas sobreviver, queria florescer. Em pouco tempo, construiu com as próprias mãos, com a ajuda dos jovens do Quilombo, um espaço de cura e aprendizado, uma casa de barro e pedra onde as palavras tinham o peso de encantamento. Lá, ela preparava poções com ervas da montanha, fazia rezas para aliviar os traumas da alma e celebrava rituais que misturavam dança, canto e memória. Seu nome passou a correr de boca em boca, atravessando vilarejos, senzalas, arraiais. Era procurada por negros libertos e escravizados fugidos, mas também por brancos adoentados, padres atormentados e mulheres aflitas em busca de consolo. Uns vinham por desespero, outros por fé. Todos saíam transformados. Todos saíam. Cambinda, então, voltou-se para os jovens. Começou a reunir as meninas e meninos da comunidade sob a sombra das árvores para ensinar o que sabia. Transmitia os saberes que havia guardado desde a infância, os cantos que aprendera com a avó, as histórias que os espíritos sopravam em seus sonhos. Fundou um círculo espiritual, uma irmandade sem grades nem hierarquias, onde se misturavam os fundamentos africanos e os elementos do catolicismo local, dando origem a um sincretismo vivo, pulsante, que inspiraria movimentos espirituais por séculos. Seus rituais não eram apenas práticas de cura, eram atos de resistência, de preservação de identidade, de afirmação de liberdade. Cada palavra era um grito silencioso de dignidade. Cada gesto, uma semente plantada contra o esquecimento. Mas os tempos de paz não durariam para sempre. A liberdade conquistada era preciosa, mas também frágil diante das ameaças que rondavam as fronteiras do Quilombo. João, seu companheiro e braço direito, foi capturado numa emboscada enquanto tentava salvar um menino escravizado que se aventurara além da mata. Houve luta, gritos, sangue. João foi morto diante de todos, sem misericórdia, sob o olhar cruel dos capitães do mato. O corpo dele foi deixado exposto como aviso, como tentativa de quebrar o espírito da comunidade. Cambinda caiu de joelhos. Pela primeira vez, não houve canto, nem reza, nem feitiço. Apenas o silêncio pesado de uma alma dilacerada. Entrou em um luto profundo, e muitos temeram que a mulher que antes carregava esperança nos olhos tivesse sido levada com o último suspiro de João. Durante semanas, Cambinda se afastou. Recolheu-se em sua casa, recusou alimento, deixou o fogo apagar. Alguns diziam que ela estava morrendo, outros que conversava com os mortos. Mas numa noite de choro contido, quando o céu parecia pesar sobre a terra, algo aconteceu. Cambinda teve uma visão. João a esperava num campo de estrelas. Seus olhos, serenos como antes, brilhavam como nunca. Ele estendeu a mão e guiou-a por uma trilha feita de luz, onde as vozes dos ancestrais sussurravam em harmonia. Disse-lhe que sua missão ainda não havia terminado, que ela era mais do que curandeira, mais do que uma fugitiva. Era a ponte entre mundos, entre os vivos e os mortos, entre a dor e a redenção, entre a carne e o espírito. Ao despertar, Cambinda não era mais a mesma. Suas lágrimas secaram, mas não de esquecimento, e sim de entendimento. Percebeu que sua dor era parte do chamado, que agora era hora de ensinar com mais força do que nunca. Não bastava curar os feridos, era preciso formar os próximos curandeiros, os próximos guias, os próximos libertadores. João havia partido em corpo, mas sua presença estaria eternamente ao lado dela, na mata, nas estrelas, nas batidas do tambor. Com o passar dos anos, vovó Cambinda tornou-se mais do que uma liderança espiritual. Tornou-se uma lenda viva. Sua presença inspirava reverência, e seu nome era sussurrado com respeito desde as montanhas de Minas até os campos do recôncavo baiano. Fundou uma escola espiritual oculta, protegida pelas matas e camuflada pela simplicidade. Lá, longe dos olhos dos senhores e feitores, iniciava jovens sensíveis à presença dos guias e ao chamado dos ancestrais. O espaço era feito de barro, folhas e silêncio, mas ali, cada ensinamento ecoava como um trovão no coração dos iniciados. Muitos dos que hoje são conhecidos como
benzedeiras, pais de santo, mães de terreiro ou mesmo líderes comunitários em lugares distantes contam histórias semelhantes. Dizem ter aprendido com alguém que, em algum momento da jornada, revelou ter recebido ensinamentos diretos da própria Cambinda, ou sonhado com ela em noites de aflição. Sua influência atravessava o físico e tocava o plano espiritual com intensidade rara. Ela não falava apenas de cura física, nem se limitava a remédios ou rezas. Para Cambinda, a verdadeira libertação vinha do espírito, do despertar de uma força interior capaz de resistir a séculos de opressão. Ensinava sobre a importância de honrar a ancestralidade, de ouvir as vozes que vieram antes, de caminhar em comunhão com a natureza e os orixás. Falava que ninguém era escravo por completo quando mantinha a alma em pé, que o corpo podia estar acorrentado, mas a alma, a alma. Essa era sagrada e indomável. Seu olhar era de quem já havia atravessado os mundos e voltado para guiar outros no mesmo caminho. No início do século XIX, Cambinda partiu deste mundo, mas o modo como isso ocorreu permanece envolto em mistério e reverência. Ninguém sabe ao certo quando ou como. Alguns antigos diziam que ela simplesmente desapareceu numa noite de lua cheia, deixando para trás apenas o perfume de ervas e o eco distante de um cântico africano. Outros juravam tê-la visto caminhando sozinha para dentro da floresta, em absoluto silêncio, até que seu corpo começou a se dissolver no ar, transformando-se em fumaça diante dos olhos, como os antigos sacerdotes que retornavam ao mundo dos espíritos quando sua missão na Terra se completava. Apesar das versões conflitantes, uma certeza permaneceu. Cambinda nunca deixou de existir. Sua antiga casa, humilde mas sagrada, se transformou em um terreiro respeitado, visitado por pessoas de várias partes do país. Ali, sua memória foi preservada em cantos, rezas, oferendas e pontos riscados no chão batido. Tornou-se um símbolo não apenas de resistência, mas de sabedoria ancestral viva. Muitos médiuns, ao longo dos séculos, alegaram vê-la durante trabalhos espirituais. Uma mulher alta, de olhos profundos e vestes simples, cercada por um brilho suave. Dizem que ela ainda ajuda em curas que aparece para proteger mulheres em perigo, orientar os que estão perdidos, acalmar corações aflitos e lembrar aos vivos que os ancestrais caminham ao nosso lado, sempre. Vovó Cambinda tornou-se uma entidade respeitada em várias religiões afro-brasileiras, sendo reverenciada tanto em terreiros de Umbanda quanto em casas de candomblé, e até mesmo em rodas de rezadeiras do interior. Seu nome é invocado com reverência por curandeiras e curadores, suas palavras ainda ecoam entre cantos, folhas e tambores, e sua história é contada às novas gerações como um exemplo eterno de força, sabedoria e compaixão. Para muitos, ela é guardiã dos oprimidos, protetora dos que sofrem em silêncio e guia daqueles que buscam o despertar da alma. Ela nos ensinou, com cada passo de sua trajetória, que mesmo sob correntes, uma alma pode voar alto como as aves livres dos céus ancestrais, que a dor, por mais profunda, pode se tornar um caminho de cura e transformação, e que o verdadeiro poder não está na força bruta dos opressores, mas no saber ancestral que se carrega no peito, no amor sincero ao próximo e na coragem silenciosa de nunca desistir da liberdade. Vovó Cambinda não foi apenas uma mulher. Ela foi um elo entre mundos, um sopro de esperança que atravessou o tempo e segue iluminando caminhos até hoje.